Tudo começa com um jogador chamado Avery. Ele encontrou uma estranha estrutura no seu mundo single player de Minecraft. Essa estrutura ficava a 400 blocos de distância do spawn da sua casa. O jogador afirma que nunca, jamais construiu aquele lugar. O lugar era semelhante a um tipo de mina, na qual tinha um baú no meio. Abrindo aquele baú, ele se depara com alguns itens comuns de mineração, mas no meio deles se encontra um livro e pena. E ao ler o conteúdo do livro, ele se depara com a seguinte mensagem: seja lá o que você faça na encruzilhada, não vire à esquerda. Não se engane, ele tá ouvindo. Você não pode ser mais esperto do que ele. Ele tá me ouvindo, ele tá me vendo. Ele não é desse mundo. Na encruzilhada, não vire à esquerda. Na encruzilhada, não vire à esquerda. Na encruzilhada, não vire à esquerda. E o resto são só códigos. Códigos indecifráveis. E o vídeo acaba aqui, com um mistério não solucionado. E talvez nunca será. Pelo menos não até você ver esse vídeo. Eu acabei de falar a história de um usuário chamado Avery Temayo. Esse usuário, como eu disse, acabou encontrando uma estrutura no seu mundo. Mas o que eu não disse é que esse mundo estava num launcher de Minecraft pré-instalado em um computador que ele tinha acabado de pegar. Ele abriu o Minecraft daquele computador e entrou no mundo pré-criado por alguém e viu que não tinha nada no spawn. E um tempo depois achou aquela estrutura. Porém, o mistério não pode ser solucionado. Pelo menos não até o último frame do vídeo. Analisando ele, nós apenas vemos alguns itens aleatórios que apareceram do completo nada no inventário de Avery. Porém, é claro, sempre tem algo escondido. Seguindo exatamente cada letra inicial dos itens, nós temos acesso a esse texto, que na verdade é um link do Google Drive, que dá para essa página. E é aqui que iniciamos a história de um mundo que jamais deveria ter existido. Pois é, amigos, esse será o tema do vídeo de hoje. Esse é o RG de Minecraft mais diferente e até inovador que eu já vi. Então sente-se aí, desligue a luz, pois hoje nós vamos falar da história de Avery Temayo. Tenha uma ótima sessão. O documento do Drive diz o seguinte: minha exploração em um túnel estranho que encontrei no meu mundo de Minecraft. Já venho jogando esse mundo há um tempo, e agora descobri isso. Essa é a minha documentação da busca. Vale notar que, quando instalei o Minecraft, esse mundo já veio pré-criado. Sempre achei isso um pouco estranho, mas não tenho muita certeza. Esse documento do Drive tem 2 vídeos que mostram a jornada de Avery dentro daquele lugar, ambos com pelo menos 1 hora de duração. Iniciando o primeiro vídeo, Avery entra na caverna e dá uma pequena olhada. Ele não acha nada, porém ele faz algo bem estranho. Ele só quebra em direção a uma parede aleatória e entra numa caverna, como se ele sentisse que era pra lá que ele tinha que ir. E é uma caverna aparentemente normal. A gente já nota algo estranho. A skin de Avery tá diferente, o que pode significar que ele só trocou de skin nesse meio tempo, talvez pra se sentir mais poderoso. Depois de um tempinho explorando aquela caverna, ele fala no chat pela primeira vez: é estranho que só tenhamos visto pedra, mas por algum motivo o nome dele tá censurado, o que me faz pensar, esse cara que a gente tá vendo é o Avery? E seguindo até as profundezas da caverna, ele encontra isso. Ok, isso não é gerado naturalmente pelo Minecraft. Considerando que esse é um mundo pré-criado, quer dizer que alguém botou um esforço enorme construindo essa coisa. E ele não demonstra nem um pouco de medo. Diferente dos outros protagonistas de ARG, ele só não liga. É o único protagonista de ARG que conheço que é sequer racional, que não faz isso aqui. Para com isso, você é um cara realmente muito mau. Depois de passar por aquele lugar insano, ele encontra um longo corredor, mas de repente olha para trás. E olha pra trás de novo. As tochas estão se apagando. Só que ele não corre, ele não se afasta. Ele só diz o óbvio: eu não tenho medo de tochas se apagando em um joguinho virtual. Ele tá praticamente zombando a coisa que tá fazendo isso. Eu não sei que tipo de piada é essa, mas eu já te ouvi na caverna. E as tochas vão se apagando até chegar nele. E mesmo assim ele não sai do lugar. Eu não tenho medo de um jogo. Porém, algo até surpreende ele. Ele começa a ouvir sussurros no jogo. Ele corre e pula no lago gigante. Depois de sair da água, ele comenta que não sabe porque ele só pulou. Ele não estava assustado, mas ele se sentiu forçado a fazer isso. E que ele nunca sentiu daquele jeito na sua vida. Ele entra na água e começa a passar por um sistema aquático enorme, até finalmente chegar nesse lugar.
uma floresta completamente diferente. Ele fecha o buraco de onde saiu para tentar barrar a entidade. E antes de continuar sua exploração, ele decidiu fazer alguns testes. Ele queria ver se realmente estava sendo perseguido naquele mundo e usou mecânicas do próprio jogo. Ele diminuiu seus gráficos para o menor possível e criou uma armadilha. Ele construiu um funil e conectou a um baú e colocou alguns itens dentro. E vai funcionar da seguinte forma: como a renderização do Minecraft tá em 2, se ele ir para longe, o funil vai parar de funcionar. Ele não vai ser mais renderizado. Mas se alguém estiver perto do funil ou renderizando ele, o funil vai funcionar e ele vai esvaziar por completo. Então ele só coloca alguns blocos aleatórios e começa a sua exploração. Toda a floresta parece basicamente a mesma, mas ele encontra algumas placas sem texto, sem nada. Mas ele saca que não é algum tipo de comunicação, e sim uma seta. Ele encontra no total 3 placas apontando para um só lugar, e esse lugar é a saída. Mas antes de sair daquele lugar, ele vai checar se a armadilha funcionou. Porém, a armadilha do funil falhou. Ninguém veio. Então ele vai embora. Mas logo depois ele volta e diz o seguinte: tem algo aqui. Eu não sei se ele pode me ouvir aqui, mas eu não vou dar nenhuma chance. Eu não tô assustado, mas algo me diz pra continuar andando. Talvez eu esteja assustado. Eu preciso continuar. A armadilha do funil falhou, ou é isso que ele quer que tal entidade pense. O jogador criou uma armadilha falsa para cobrir a verdadeira, que eram 2 blocos, um de grama e um de terra. E é basicamente o mesmo esquema. Se a pessoa ficar longe o suficiente dele, o bloco de grama não se espalhará pro de terra. E caso algo estivesse com ele naquele mundo, o bloco de grama vai se espalhar pro de terra. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu só digo uma coisa: esse cara é muito... E depois de uma grande e muito grande exploração, ele encontra esse lugar com esse grande texto e ele diz: espera, eu preciso pegar meu papel. E depois ele fica encarando o texto e a filmagem acaba aqui. A segunda filmagem começa com 17 minutos inteiros dele apenas encarando aquela mensagem. Ou seja, deve ser a criptografia mais difícil do mundo, literalmente a coisa mais impossível que existe na face da Terra. Entendi, belo poema, mas saiba que combinar cifras é uma tática ruim. Pera, que ele simplesmente decifrou o enigma. Pra gente, esse cara é realmente um gênio. Mas o que esse texto significa, afinal? Bom, vejamos, como eu posso explicar? Esse texto foi codificado várias e várias vezes, usando diferentes cifras. Por exemplo, a primeira vez foi usando a cifra de César, e a segunda vez, cifra de Vigineri. Na terceira vez, a cifra Tibat. Uma cifra em cima da outra. E por isso é tão difícil decifrar esse enigma, porque não dá pra saber a ordem das cifras. O que mostra o quanto esse cara é um gênio. Mas sim, tem como decifrar esse enigma. Por erros do criador, ele acabou fazendo com que o texto possa ser decifrado como a cifra de Vigineri normal. O tal do poema diz o seguinte: ao longo da orla irrompe a turva torrente, os sóis, os gêmeos quedam ao lago silente, e essas sombras jocosas se assombram em carcoça. Esse poema não parece fazer nenhum sentido, mas ele vai ser muito importante mais tarde. Ao invés de resolver o enigma e seguir em frente, ele lembra que tem uma picareta, e que tá no Minecraft. Mas por um único frame, a censura que escondia seu nome revelou que, na verdade, o nome dele era The Lord esse tempo todo. O que mostra que ele nunca foi Avery, e sim outra pessoa. Quem é The Lord? Outro jogador que esteve nesse mundo? Depois de passar pela parede, ele finalmente encontra uma vila perdida. Uma civilização abandonada e destruída. Como se outras pessoas já estivessem naquele mundo antes. Pois no meio tem uma estrutura de um cavaleiro, que se parece muito com a skin de The Lord. E por algum motivo, ele ficou encarando aquela estátua por muito tempo. E depois de um tempo explorando aquela vila, ele encontrou uma casa escondida e abandonada lá no canto da caverna. E dentro dela tinha um livro que mostra um texto bem revelador. Eu odeio esse lugar. Esses idiotas são insuportáveis. Eles acham que a devoção vai salvá-los. Fiquem tranquilos. Não vai. Não que acreditar nisso vai fazer algum bem a eles de qualquer forma. Aqueles que perceberam fingem que não perceberam, mas não ajuda o fato de que alguns deles que realmente acreditam que serão salvos. O rei está vindo, uma ova. Se for pra apostar, eu diria que o rei dele já tá aqui e tá me observando a escrever isso. Eu não me importo muito. Eu só quero acabar com isso. Quanto mais cedo eu puder ir embora, melhor. Ele chegou. Eu não sei por que alguém se surpreende ao descobrir isso. É exatamente o que eles estavam esperando. Eu tô indo embora. Eu tô deixando isso aqui caso alguém encontre. Se você encontrou isso, eu imploro,
volte atrás, desconecte-se, esqueça esse mundo. Ele não é pra você. Se você chegou até aqui, você deve estar curioso. Eu sei que você deve querer continuar em frente, então eu sei que isso é um pedido difícil, mas por favor, não vá mais longe. Pelo seu próprio bem, não faça isso. E afinal de tudo, quem é esse rei? Quem é o salvador deles? E por que essa pessoa pediu pra The Lord desconectar do jogo? Por que The Lord não quer sair? The Lord é um jogador que durante todo esse tempo se mostrou um gênio comparado aos outros. Ele não demonstra medo porque é um jogo. Ele sabe que isso é só um jogo e não vai realmente afetá-lo na vida real. Até mesmo zombando da entidade que ele sabe que existe e tá até com um pouco de medo. Só que apesar de tudo, mesmo que ele não ligue pra essa tua entidade, algo dentro dele diz pra ele continuar em frente. Diz pra ele até o final disso tudo. E afinal, ele pode até saber que isso é um jogo, mas e se isso for maior do que a gente pensa? E se o caminho que ele tá tomando for realmente muito perigoso? E no final de tudo, ele finalmente encontra a infame encruzilhada. E basta uma decisão, decidir o seu destino, para ele descobrir o porquê desse mundo existe. E então, ele toma sua decisão. Ele vai pela esquerda. Ele encontra blocos pretos, como se o mundo do Minecraft não aguentasse, seja lá o que está adiante, e de repente seus itens do inventário mudam. E mesmo sem medo de um jogo, ele continua, como se tivesse sendo forçado, atraído justamente para isso, como se ele tivesse sido escolhido. E ele finalmente encontra uma igreja. E atrás dessa porta, ele vê algo que ninguém deveria ver. E pela primeira vez, The Lord demonstra desespero. Voltando todo o caminho que fez de forma desesperada, como se o que ele tivesse visto tivesse afetado a mente dele de forma monstruosa. E nos últimos momentos de sanidade, ele pega o seu livro e pena e escreve o seguinte texto: seja lá o que você faça na encruzilhada, não vire à esquerda. Não se engane, ele tá ouvindo. Você não pode ser mais esperto do que ele. Ele tá me ouvindo. Ele tá me vendo. Ele não é desse mundo. Na encruzilhada, não vire à esquerda. Na encruzilhada, não vire à esquerda. Na encruzilhada, não vire à esquerda. E depois de um tempo olhando pro inventário, ele escreve o código, que finalmente sabemos o que significa. Corra, Avery. Ele está aqui. Esse tempo todo, The Lord era o homem que escreveu aquele livro para Avery. Agora você provavelmente está com muitas perguntas na cabeça. O que foi que The Lord viu? A coisa que The Lord viu era tão perigosa que o próprio vídeo censurou. É sério, não fui eu que censurei. Bom, vamos por partes. Vocês lembram daquele poema que eu pedi para guardarem? Ao longo da orla, irrompe a turva torrente. Os sóis gêmeos quedam ao lago silente. E essas sombras jocosas se assombram em Carcoça. Esse poema vem do livro O Rei de Amarelo, escrito por Robert W. Chambers. E ok, presta atenção nisso aqui. O Rei de Amarelo é uma peça teatral que faz com que qualquer pessoa que leia sobre ela sofra loucura, até insanidade mental. E os livros sobre esse rei são proibidos do mundo, como se fossem objetos amaldiçoados que ninguém devesse ler. Claro, ainda dentro daquela ficção. E ele foi tão famoso que várias e várias pessoas criaram diferentes versões da história do Rei de Amarelo. Uma transforma o Rei de Amarelo numa entidade cósmica, ou melhor, o Rastur. E é claro que o autor desse ARG usou desse conceito e diversas versões dessa história para criar a dele, a história de The Lord. Mas afinal, o que exatamente é o Rei de Amarelo? O Rei de Amarelo é uma entidade de horror cósmico. Ele é ligado à ideia de conhecimento proibido e representa uma verdade tão absurda e profunda que a mente humana simplesmente não consegue suportar. Quem chega perto demais, quem tenta entender ou ver essa verdade, acaba perdendo a sanidade. E foi isso que aconteceu com The Lord. Ele viu o rosto do rei. Durante sua exploração no Minecraft, ele encontra Carcoça, um mundo que não existe, mas as pessoas podem enxergar nele
dele, que por algum motivo surge como um mundo de Minecraft. Talvez aquele mundo era um lugar de culto, o culto do Rei de Amarelo, um lugar onde eles veneravam um salvador. Esse salvador era The Lord, o escolhido para ter o conhecimento do Rei de Amarelo. Ok, essa teoria parece absurda, mas vem aqui comigo. The Lord lembra também a palavra The Lord, ou seja, The Lord significa o rei. E o número 3 no seu nome pode parecer aleatório, mas pode representar a terceira cor do arco-íris, ou melhor, amarelo, o Rei de Amarelo. E ele foi o escolhido justamente por ser corajoso. E isso é um paradoxo gigante, considerando que todos os protagonistas de ARG são medrosos. Mas mesmo com The Lord sendo o mais inteligente de todos, ele ainda assim conseguiu sentir medo, porque aquela entidade realmente era perigosa. O rei já conhecia The Lord antes mesmo dele nascer, e como o próprio The Lord diz, você não pode ser mais esperto do que ele. Ah, mas por que ele não saiu do jogo então? Simples, ele estava curioso. O rei atraiu ele através de uma das maiores fraquezas da humanidade, a curiosidade. E ao olhar pro rei, The Lord passa a compreender coisas além do presente, passado e futuro. Ele ganha conhecimento ilimitado. Por isso que ele censurou a parte que ele aparece, pois o conhecimento ilimitado é algo que nenhum ser humano aguenta. E por conta desse conhecimento, ele entende que a próxima pessoa a encontrar aquele mundo será o Avery. Nos seus últimos momentos de sanidade, ele deixa sua última mensagem: não vire para a esquerda. Ele escondeu o arquivo do Drive dentro do vídeo do próprio Avery de alguma forma, para mostrar para as pessoas que elas não devem fazer isso. Não é exatamente isso que o rei quer? Ele não quer ser reconhecido pelas pessoas. Ele manipulou The Lord e manipulou Avery, para no final de tudo isso virar um vídeo do YouTube. E no fim, esse ARG não fala sobre um bicho dentro do Minecraft. É sobre o preço de entender algo que nunca deveria ser entendido. Caramba! Esse ARG é realmente o absoluto cinema. Ele pega todos os conceitos de ARG de Minecraft, esfrega na nossa cara e melhora de um jeito tão impressionante que eu nem sei explicar direito. Esse ARG é simplesmente incrível. Ele foi criado pelo Ifis, então seria uma boa se você assistisse o vídeo original dele. E antes de acabar com esse vídeo, eu te peço para deixar o like e se inscrever no canal. E um agradecimento especial aos membros do canal, é claro. Pois é, eu acho que é isso. Antes que eu enlouqueça, caso a gente não se encontre novamente, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Ah, e claro, Feliz Natal, rapaziada. E Feliz Ano Novo. É isso.